Olá pessoal, eu sou o Thiago Nunes, vou gravar um vídeo para vocês para entender corretamente o artigo 142 da nossa Constituição Federal. Primeiramente, eu não vou fazer um julgamento aí dos métodos das manifestações, porque as manifestações são democráticas, porém, muita gente está comentando sobre o artigo 142, intervenção e tal, e eu vejo que muita gente nem sequer lê. Então, esse vídeo aí vai ser um pouco longo, um pouco chato, porque eu vou tentar trazer técnicas jurídicas, técnicas de direito e o que realmente a Constituição quer dizer. Por óbvio, muita gente interpreta no seguinte sentido: o povo está aqui na rua e o povo quer isso. Então, por óbvio que a Constituição tem que obedecer isso. Só que nós temos que entender que o Estado tem uma legalidade. Não é 100% da população que está pedindo isso. Então, nós temos que obedecer o que está escrito, porque em tese é aquilo ali que normateia, que causa a ordem. Ok, pessoal? No segundo ponto, eu sempre quero informar que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós vamos retomar aí as nossas aulinhas, que eu tento trazer no máximo 5 minutos sobre um artigo, um inciso aí sobre a Constituição. Às terças-feiras, às 20 horas, uma live. Me siga nas redes sociais, ADV Thiago Nunes. E vai lá, bota sua dúvida, seu comentário, que nós estamos sempre aí, ok? A primeira coisa que eu quero trazer de uma questão técnica é as interpretações que nós temos sobre a Constituição, não só a Constituição, mas a lei como um geral, né? A primeira interpretação que nós temos é a gramatical, é literalmente a gramática, o texto em si. A segunda que nós temos é a interpretação histórica, o condicionamento histórico, a evolução histórica. E dentro dessa histórica nós podemos dizer o que o constituinte, o que o legislador, quem escreveu aquela lei, queria dizer, qual o momento histórico que ele estava passando. Nós temos também a lógica, que considera o significado normativo, que é uma questão lógica. Você não pode pegar apenas um textinho, apenas um trechinho de um artigo. Você tem que pegar todo o sistema jurídico, você tem que interpretar todo o sistema jurídico. Quer ver um exemplo? Ali logo no começo da Constituição fala: todo poder emana do povo, que será exercido por representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Percebe que muita gente fala: todo poder emana do povo, os políticos saiam daí. Entendeu? Então é assim. Daí qual é a dica que eu falo? Nós temos que tentar mudar isso. Você tem que tentar eleger um representante que mude isso. Você quer que o poder seja exercido diretamente. Entendeu? A última, que é a finalista, que é uma razão da criação, o significado, qual o motivo que aquela legislação foi criada. Ok? Isso é bem básico, extremamente básico, não é nada aqui de doutrina, também né? Muitos aí que podem estar estudando direito, mas faltou, é bem básico, bem básico. Vamos lá, no artigo 142, ele começa com o capítulo das Forças Armadas. Artigo 142 da nossa Constituição Federal. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e da ordem. Uma primeira dica que eu queria dar, algo bastante interessante, que houve uma discussão lá nos debates do Constituinte,
lá em 87, quando foi escrita esse artigo, é que tinha representantes do Exército, tinha representantes da Aeronáutica, tinha representantes da Marinha. Lembre-se que a Constituição ela foi escrita logo depois do fim do regime militar, que se deu em 85. Né, todo aquele movimento, e daí houve aí a redemocratização que se fala, né? E daí eles queriam, o texto estava escrito Exército, Marinha e Aeronáutica. E daí a discussão, grande discussão na época desse artigo, é que alguns não queriam botar o Exército na frente, queriam botar a Marinha por credibilidade. Por quê? Porque na história das Forças Armadas no Brasil, a Marinha foi a primeira força a ser criada, né? Depois veio o Exército e por último aí, quase que no fim da Segunda Guerra Mundial, a Aeronáutica. Então, esse foi a grande debate lá no Constituinte. Mas continuando aqui, daí se fala do parágrafo 2º. Parágrafo 1º, né? Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Norma complementar é uma norma criada por maioria do Congresso Nacional, né? A metade mais um. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares de militares. Os membros das Forças Armadas são denominados de militares, aplicando-lhes, além que vierem fixadas, as seguintes disposições: patentes, prerrogativas. Inciso 2. Atividades torna posse do cargo, emprego civil permanente. E aqui tu vai no artigo 142, tem aí um monte de questão aí, tá? O que eu queria ressaltar exatamente sobre isso aqui? O presidente, ele é o chefe das Forças Armadas, mas ele não pode dar ordem à torta direita. Quem dá é o general, e o general tem que seguir uma legalidade. Mas quem pode solicitar um trabalho das Forças Armadas? Qualquer um dos poderes, pessoal. Por exemplo, o STF, ele sempre solicita, quando se cumpre uma ordem, a Polícia Federal. Mas, por exemplo, se precisar uma ordem a um governador, e esse governador não obedecer essa ordem, a Polícia Federal não vai dar conta, né? Já por conta daqueles militares da Polícia Militar, não vai dar conta de fazer cumprir aquela ordem. Então ele vai lá, ele manda aquela ordem lá para os militares e o militar faz aquela intervenção no Estado. Ok? Isso aí é muito tranquilo. Então aqui, ó, não tem nada que fale que o presidente vai fazer uma intervenção nos poderes, que as Forças Armadas são um poder moderador. Isso aí não quer dizer nada, né? Lembrando um pouquinho aí da ditadura militar, membros na Marinha foram, da Aeronáutica até que não, porque eles estavam assim começando os estudos e tal, mas membros da Marinha foram perseguidos pela ditadura, né? Então não tem nada aí que o artigo 142 justifique qualquer ação nesse sentido de intervenção. Existe sim a intervenção federal. O que é a intervenção federal? É o que a gente vê recorrentemente no Rio de Janeiro. As forças militares do estado não dão conta da segurança. O presidente, o último quem fez isso foi o Temer, acho que vocês se lembram, né? O Temer foi lá, assinou, decretando uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, e as forças militares interviram na segurança do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o governo do estado não estava dando conta. É isso. Não é uma intervenção no governo federal, porque não tem o que intervir. Não se pode intervir. Não tem o que intervir, né? Seria a intervenção no governo federal, seria um golpe, alguma coisa nesse sentido. A intervenção federal é o governo federal que vai intervir nos estados
ou nos municípios. Um exemplo que nunca ocorreu, agora eu não me recordo, é a questão de conta pública. Imagina um estado que arrecada, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? R$1.000 e está gastando 10 mil. Esse estado está com problema financeiro sério e está gastando e ele não... O STF pode decretar lá uma intervenção federal nas finanças daquele estado. O estado não vai ter mais controle sobre as suas finanças, entendeu? E o governo federal começa a ter controle sobre aquelas finanças. Foi o que aconteceu na questão das seguranças. A Força Armada começou a ter controle sobre a segurança no Rio de Janeiro. E por óbvio que quando se falou em segurança, se utilizou as Forças Armadas. Agora, quando vai falar em finanças, vai ser o órgão de finanças. Quando se falar em educação, vai ser o Ministério da Educação. Quando se falar em saúde, entende? Então, é isso que significa a intervenção federal. Tem um artigo específico na Constituição que fala sobre isso. A gente até pode comentar em outros vídeos. Mas eu estou falando aqui sobre o artigo 142, que não diz respeito a nada aí de intervenção federal, intervenção militar. Até você fala aqui na hierarquia e na disciplina, né? Hierarquia e disciplina, então, não tem nada. Hierarquicamente, não se pode, né? Não se pode contrariar a ordem constitucional e nem a disciplina. E as decisões com base todas as discussões que ocorreram nesse artigo. Vou falar algumas para vocês verem que não tem nada a ver sobre isso. Uma discussão. Os militares não foram excluídos da garantia constitucional, mas diferenciados por serem instituições permanentes do Estado com base na hierarquia e na disciplina. Outra discussão. São proibidos de greve. No caso, os militares, sindicalização, não cabe habeas corpus contra a prisão militar e filiação partidária. Outra discussão. Tudo isso que eu falei, né, que daí começou outra discussão, tudo isso é para garantir a disciplina e a hierarquia. Ou seja, deixou claro nessa discussão que os outros órgãos talvez pode aí fugir um pouco da disciplina, mas os militares não, tem que correr na linha, por isso que eles têm umas garantias constitucionais mais diferenciadas. Não pode fazer greve, não pode sindicalizar, mas assim, ele tem salário integral, tem um monte de regalia, tem um monte de coisa diferenciada, entendeu? Que tu não poderia dar para outras pessoas comuns, não teria condições para dar para outras pessoas comuns, né? Por exemplo, assim, um militar ele não se aposenta, ele vai para uma reserva remunerada, entendeu? Então ele sempre vai ter aquele status do cargo. Então isso não tem como você dar para uma pessoa comum. Imagina, ninguém se aposentar, todo mundo continua trabalhando com status, mas sem ir trabalhar, uma coisa assim. O militar tem essa diferenciação por conta aí da sua questão constitucional de manter a ordem, né? Não ocorre dolo eventual quando o homicídio é com viatura militar em acidente de trânsito. Interpretação estritamente da função militar. A transferência do militar para a reserva remunerada deverá ser expressa pelo presidente. O que acontece? O militar deu o tempo dele, mas não é automático. O presidente tem que assinar por conta disso que está lá, que ele é o chefe, né? É o chefe que tem que dar a canetada. Por conta disso. O que está dizendo ali que ele é o chefe. Cabe ao presidente nomear ou admitir oficial militar. Os militares não têm direito à greve, porém têm direito ao cumprimento integral da lei. No caso assim, ó, você pega, por exemplo, uma escola que não está recebendo materiais. Os professores podem ir lá fazer uma greve, a lei vai pautar isso. Digamos que um quartel não está recebendo um material devido para trabalhar. Eles não podem fazer greve. Mas, se entrar com uma ação, o juiz vai determinar que aquele material seja entregue.
Tá percebendo a diferença? Não viola a Constituição, isso aqui é uma questão, né, bem debatida, não viola a Constituição uma remuneração inferior ao salário mínimo do militar temporário. Né? Aqueles que a gente vê ali, faz 18 anos, vão lá, às vezes recebem menos de um salário mínimo. Porque militar não recebe salário. Né? O militar que recebe salário, que se fala, é mercenário. Né? Então tem uma discussãozinha, então é uma diferenciação nisso. Ok? Eu acho que eu deixei bem claro o artigo 142, não tem nada a ver com o que o pessoal fala. Intervenção também não tem nada a ver. Tem um artigo específico na Constituição que fala de intervenção federal, mas é o governo federal intervém no Estado. O último caso que a gente viu foi quando o governo federal, o Temer, né, fez uma intervenção na segurança do Rio de Janeiro, que daí as Forças Armadas foram lá e interviram, começaram a comandar a segurança no Rio de Janeiro. Se caso fosse uma questão de finanças públicas, não seria o Exército, né, pessoal? Seria um órgão competente para isso. Se fosse uma questão de educação, seria o órgão competente da educação, né? Como Rio de Janeiro a gente sabe que é de segurança, foram as Forças Armadas. Ok? Mas é o governo federal, é o que vai intervir no governo estadual. Muito obrigado, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. A gente sempre está aí com novos vídeos. Obrigado.